Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de celebração. Já quero pedir que você compartilhe esse culto e gere expectativa no seu coração para aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio. Que Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Estamos aqui presentes para prestar mais uma vez o nosso culto ao nosso maravilhoso Deus. E que você possa, nesse momento, juntamente conosco, adorar o Senhor Jesus. Então eu quero convidar você nesse momento, reunir toda a sua família, e juntamente conosco, vamos prestar esse culto de adoração, de louvor, de exaltação ao nosso Deus, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos fazer isso? Então já peço para você, eu sei que já foi pedido, mas vamos pedir mais uma vez, compartilha esse culto e vamos abençoar uma família, vamos abençoar um amigo, para que essa palavra que muda e transforma vidas, possa alcançar esse coração. Então eu peço para você fazer isso agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento fazer uma oração, para que o Senhor venha conduzir todos os nossos passos, e que a nossa adoração, nesse momento agora, nesse tempo precioso que teremos, venha estar totalmente voltada para o nosso Deus. Então feche seus olhos aí agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, somos gratos a Ti por mais esse dia precioso que o Senhor preparou, para estarmos juntos em adoração a Ti. Ó, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E estamos aqui, Senhor, exatamente para isso, para prestar esse culto de louvor, de adoração a Ti. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por cada lar, por cada família que agora está juntamente conosco, participando, adorando, exaltando ao Teu nome. Que o Senhor possa abençoar esse lar, e que juntos nesse momento, Pai, vamos celebrar ao Senhor, que reina, que vive, que é digno. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, queridos. Pai Santo, Santo Jesus, nós adoramos a Tua majestade, que é digna de toda a honra e toda a glória. Santo, Santo, Santo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior do que o seu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é!
O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome invencível, um nome sobre todo nome, o nome que venceu a morte, o nome que tirou nós das trevas e nos trouxe para a luz, o nome que nos traz libertação, cura. Só o nome de Jesus, só o nome de Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Tu és digno, És a carta de amor que foi escrita para mim. És o pão que vem do céu e alimenta tudo em mim. És a verdade e a mentira não desfaz. Vem sem demora, vem. Eu quero
pés o meu amado, quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés o meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Sim, Deus, nos quebramos, Senhor, diante da Tua presença, diante do Senhor, Pai. Sim, Deus, nós nos rendemos a Ti, Pai, porque sabemos que somente em Ti encontramos refúgio, somente em Ti, Pai, encontramos tudo que nós precisamos, necessitamos. Por isso que nós cantamos e expressamos essa canção. Sim, Senhor, quebra o nosso vaso. Sim, Jesus, queremos estar diante de Ti, ó amado Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, comece a reconstruir, a restaurar lares, famílias. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, comece agora a transformar ambientes que precisa desse amor, dessa graça, desse amado que estamos cantando, expressando essa nossa adoração. Então, ó Pai, em nome de Jesus, alcance esse lar nesse dia. Alcance, Deus, esse filho que talvez está vivendo dias tão terríveis de angústia, de depressão, de medo. E como igreja nós clamamos e pedimos agora que a Tua presença, que a Tua graça, que o Teu poder, ó Espírito Santo, ó Deus poderoso, alcance esse lar, alcance essa família. Transforma, Senhor, aonde há tristeza, que o Senhor possa entrar e trazer o Teu consolo.
E o teu consolo é símbolo de alegria, de força, de renovo. Oh Espírito Santo, comece agora a renovar a essa pessoa, a tua igreja. Há muitos que estão cansados, há muitos que estão oprimidos, há muitos que estão chorando nesse momento, mas em Ti, ó amado Deus, em Ti nós encontramos o abraço, esse consolo. Que essa pessoa agora seja tocada pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda ação do inimigo contra a mente, contra a vida, contra o lar, casas, famílias. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda ação de Satanás. Eu anulo agora pelo poder do nome de Jesus. E sobre a vida da tua igreja, Pai, eu declaro renovo em nome de Jesus. Porque tudo nós podemos em Ti, ó Jesus. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro, bem presente no dia da nossa angústia. Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Por isso que nós cantamos e pedimos: quebra, Senhor, quebra o nosso vaso. Sim, Jesus, faz tudo o que o Senhor tem que fazer em nós. Sim, Jesus, faz isso, Senhor. Comece a declarar isso. Declare isso agora. Declare, declare. Sim, Jesus. Aleluia, aleluia, glória, santo é o Senhor. Queridos, como é bom adorar ao Senhor, exaltar esse Deus que é vida. Como é bom estar na sua presença, independente do ambiente que nós estamos. Eu sei que você está aí na sua casa, talvez você está no seu carro, talvez você está agora no seu trabalho, mas nós estamos nessa mesma adoração, nos rendendo ao Senhor e pedindo: Senhor, nos quebra, Senhor, nos faça vaso novo. Senhor, queremos estar debaixo das Tuas mãos poderosas. Como é bom, querido, como é bom poder estar em família, expressando a esse Deus toda a nossa adoração. Amém? Glória a Deus por isso. Nesse momento, querido, nós queremos continuar adorando ao Senhor, adorando aquele que vive, aquele que reina, aquele que está nesse momento sendo adorado por nós. E nós iremos fazer isso agora, adorando ao Senhor através da nossa oferta, o nosso dízimo. Então eu quero convidar você agora a ter esse tempo. Está aparecendo na sua tela o QR Code da igreja, e você pode agora entregar ao Senhor, devolver ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Em Coríntios fala que devemos fazer isso com alegria, e eu entendo que essa alegria é porque
o nosso Deus, Ele tem sido fiel, Ele tem cuidado de nós, mesmo diante a todo o caos que estamos vivendo. O nosso Deus tem nos dado tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Então nesse momento, querido, faça isso em adoração a Deus, entregue a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, e tenha esse tempo de adoração a Deus, amém? Eu quero orar por você nesse momento que vai fazer isso. Deus, em nome de Jesus, cada pessoa agora que vai entregar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, Deus, estamos vivendo momentos difíceis aqui, o desemprego está em alta e nossa economia está com muita dificuldade, mas nós clamamos ao Senhor e buscamos ao Senhor e pedimos para que o Senhor possa abençoar a tua igreja, abençoar essa pessoa que está à procura de emprego, Pai. Deus, abre as portas de emprego, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que Tu és o Deus que age independente da circunstância. Então, Pai, comece agora, eu te peço isso, em nome de Jesus, a abrir a porta de emprego para essa pessoa que tem pedido, orado, em nome de Jesus. Abençoe, meu Pai, a tua igreja, abençoe o teu povo, que tem sido fiéis ao Senhor, no dízimo, na oferta ao Senhor, com esse entendimento que tudo que o Senhor tem nos dado, somos apenas administradores, e nós adoramos ao Senhor, reconhecendo isso, devolvemos ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, em adoração, Pai. Obrigado, Senhor. Pedimos ao Senhor pelo nosso país, Deus, que essa nação, que esse país, não somente o Brasil, mas todo o globo, o mundo, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, tocar, que essa terra venha ser sarada, em nome de Jesus, Pai. É isso que nós clamamos e pedimos ao Senhor, em Teu nome, ó Jesus, em Teu nome, aleluia, amém? Deus abençoe, querido. Quero convidar aqui o reverendo, o pastor Hader, para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Deus abençoe, pastor. Te abençoo, eu abençoo a sua casa, a sua família, eu abençoo em nome de Jesus Cristo todas as áreas da sua vida nesse dia, que a graça, o amor, o cuidado, a vida, que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua mente, seja sobre o seu coração, em nome de Jesus Cristo, que você receba tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, que todo cuidado, graça e misericórdia continue sobre o seu coração, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que nós nos alegramos muito sempre que nos reunimos em adoração, em honra, em louvor, para bendizermos aquele que é digno, para bendizermos aquele que é Rei, para bendizermos ao nosso Senhor e Salvador, aquele que é o Cristo que venceu, aquele que nós pudemos, em celebração à Páscoa, nós na semana passada adoramos, bendizemos, honramos e reconhecemos que Ele vive, que Ele é vivo, que Ele está vivo, amém? Aleluia, 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 graças a Deus. Queridos, nós temos tido notícias, nós temos vários missionários, tanto aqui no Brasil quanto fora, e nós recebemos notícias de que no Timor-Leste está havendo uma enchente muito grande. Nossa missionária Rosa, que está lá, trabalha ali já há muitos anos, ela inclusive quando levantou na madrugada,
Quando ela pisou no chão, ela viu que o chão estava molhado, tinha ali aproximadamente 10, 20 centímetros de água dentro da casa dela. Eu gostaria que você estivesse em oração pelos nossos missionários, não só da Igreja Batista do Povo. Queridos, nós temos homens e mulheres espalhados por todo o planeta Terra. Homens e mulheres que estão onde nós deveríamos estar, fazendo o que nós deveríamos estar fazendo. Mas o Senhor os enviou porque nós não poderíamos talvez ir. Então nós temos uma dívida de gratidão ao Senhor e gratidão a eles por aquilo que eles têm feito na força do Senhor e do Espírito Santo. Amém? Não esqueça dos nossos missionários, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, que você esteja mesmo em oração e honrando ao Senhor pela vida de cada um. Amém? Meus irmãos, quero pedir a você aquilo que sempre peço, se você puder compartilhar esse culto, compartilhe o link desse culto com alguém, com algum amigo, com algum companheiro seu, algum familiar, que seja uma pessoa, mas que você compartilhe esse culto para abençoar alguém, em nome de Jesus. Os resultados não cabem a nós, os resultados a gente não tem que se preocupar, deixa que o Senhor, porque os resultados todos eles estão nas mãos do nosso Deus, amém? Aquilo que vai produzir, o que esse link vai fazer, onde ele vai chegar, quem vai ouvir, deixe isso nas mãos do Senhor. Vamos usar as ferramentas que temos hoje para podermos propagar o Evangelho, as mensagens daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, amém? Quero pedir a você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 7. Queridos, li um livro há um tempo atrás, e o nome desse livro é o que eu gostaria de pensar com você nesse dia, que eu gostaria que nós conversássemos um pouco. São 5 votos para se obter poder espiritual, de A.W. Tozer. São atitudes simples, irmãos, simples. Estava conversando com um dos pastores aqui e temos observado que o que tem feito a diferença, querida, preste atenção, o que tem feito a diferença na vida de homens e mulheres, no tempo em que estamos vivendo, nessa pandemia, tem sido atitudes simples do dia a dia, de um devocional diário, da leitura da Bíblia, do relacionamento uns com os outros, mesmo que distantes, mas a forma, ou de alguma forma, nos relacionarmos uns com os outros, através de uma mensagem de texto, de uma ligação, às vezes através de um vídeo, de um áudio que você manda, mas podermos nos relacionar de alguma forma, abençoarmos a vida de alguém. Então, quero pedir a você, em nome de Jesus, que você fique atenta, porque são atitudes simples do dia a dia, que vão fazer toda a diferença na nossa vida. E nesse momento de distanciamento, onde os nossos cultos nas nossas igrejas, os cultos presenciais não estão acontecendo, onde nós não podemos nos ver reunidos em um mesmo lugar, onde muitos estão em casa, aqueles que podem trabalhar da sua casa, estão fazendo. Então, tem sido um tempo onde nós estamos nos relacionando muito pouco, e então essas atitudes simples têm feito toda a diferença. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 7, diz assim: O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos.
Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também sou, procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Senhor, te bendizemos nesse dia, honramos o Senhor por tua palavra, porque é ela que nos tem fortalecido, é a sua palavra que nos fortalece, que nos ensina quem tu és, que abre os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento, nossa alma e o nosso espírito, para recebermos, ouvirmos e sermos orientados, guiados diante de toda a verdade. Pai, nós clamamos no nome de Jesus, que nesse dia o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração, ao coração, Deus, dos seus filhos e filhas, de cada homem e mulher, ó Deus, que nesse momento para ouvi-lo. Deus, em nome de Jesus, honra, Pai, o tempo que os seus filhos, ó Pai, estarão expostos à tua palavra, que o teu Espírito Santo fale, que o teu Espírito Santo ensine, que o teu Espírito Santo nos edifique, abra os nossos olhos e faça-nos ver a verdade do Senhor. Pai, fortalece o fraco, Deus, aquele que está, ó Deus, talvez desistindo em circunstâncias diversas, faça-os estar de pé, olhando para o alvo e seguindo em direção a toda a vontade do Senhor. Nos rendemos à tua palavra e pedimos: fala com a gente, Deus, fala conosco, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, são votos, são atitudes práticas, eu entendo que são muito necessárias. São 5 votos que vão trazer santificação, são 5 votos que vão trazer vida, unidade, bênção sem medidas, prosperidade, poder e presença do Senhor para a minha vida e para a sua vida, individualmente, mas também para a nossa vida como corpo. São, sim, 5 votos, e você vai perceber que são votos muito simples. A gente pensa, lemos um texto como base, 1 Reis 19, a partir do versículo 7, só para você entender um pouco o contexto, não vamos falar especificamente do texto, mas Elias, ele havia vivido uma circunstância muito interessante no capítulo 18, 1 Reis, porque ao subir ao monte, ele teve ali um embate com os profetas, e na força do Senhor, o Senhor fez um grande milagre ali,
ele venceu os profetas de Baal, mas logo após ele pega então um caminho, o Senhor dá a ele uma orientação, e ele caminha 40 dias e 40 noites, mas depois ele entra em uma caverna. E estando nessa caverna, nesse lugar escondido, ele tem uma experiência, ou mais uma experiência bem interessante com Deus. Porque o Senhor diz a ele: olha, Elias, eu quero que você se prepare, porque eu vou me revelar a você. Você verá a minha glória. Eu aparecerei diante dos seus olhos, por assim dizer. E ele então sai até a frente da caverna, e ali então começam a acontecer algumas coisas. Um vento muito forte, um terremoto, um fogo, uma tempestade, mas a Bíblia diz que Deus não se apresentou, ou essas formas, ou esses barulhos, ou essas grandes manifestações de poder, Deus não estava nelas. Mas Deus se apresenta em um vento muito tranquilo, quase imperceptível, um cício suave. E é engraçado a gente pensar que Deus fala, Deus pode estar no silêncio, queridos. Deus está também no silêncio. A gente tem aquele pensamento, né, de que Deus vai estar apenas nos grandes barulhos, Deus vindo e arrasando tudo, aquelas grandes manifestações de Deus, o Todo-Poderoso se manifestando de forma visível e até mesmo arrasadora, destruindo com tudo, Deus se manifestando com poder, com muita glória. Mas aqui a gente observa que nem sempre, às vezes, são nas coisas mais simples. Um vento suave, o dia a dia, o cotidiano, a gente podia dizer assim, o arroz com feijão. Nós vamos falar sobre 5 votos para se obter poder espiritual, e talvez a gente pense assim, que a gente vai precisar fazer coisas sobrenaturais, que nós vamos fazer mágicas, que nós vamos submeter o nosso corpo a situações, o nosso espírito a condições jamais imaginadas. Mas como nós lemos no texto, às vezes a gente pensa em manifestações arrasadoras de Deus, e Deus está nas coisas mais simples, em atitudes muito simples. Quais são esses votos que a gente precisa, que eu e você precisamos fazer, queridos, para obtermos poder espiritual? Primeiro, o primeiro desses votos, preste atenção, votos para se obter poder espiritual. O primeiro deles, trate seriamente com o pecado. É isso mesmo, trate seriamente com o pecado. Meus queridos, o pecado não deixou de ser pecado, apesar de que nós mudamos o nome. A gente agora não chama mais pecado de pecado, a gente fala assim: eu pisei na bola, eu caí, eu errei. A gente não pede mais perdão, a gente diz assim: foi mal. A gente não chama mais pecado de pecado, a gente diz assim: eu vacilei. Enfim, sabe aquela frase que a gente diz assim: eu enfiei o pé na jaca. Não, a gente não dá mais o nome de pecado, a gente chama agora de problema. Mas pecado continua sendo pecado. E, queridos, o mesmo antigo e maior inimigo da humanidade, que era lá antigamente, desde o Éden, continua sendo o mesmo agora. Ele nunca mudou, e nós precisamos tratar seriamente com o pecado na sua vida, na nossa vida. Nós precisamos nos posicionar e tratarmos seriamente com o pecado. O que a gente chama, muitas vezes, de síndrome, roubos, mentira, engano, medos, egoísmo, pornografia, alcoolismo, inveja, irresponsabilidades.
Meu irmão, minha irmã, não são apenas fruto dos nossos traumas. A gente precisa entender que é fruto do pecado. Em Gênesis, no capítulo 3, versos 9 e 10, vai dizer que Adão estava com medo. Adão se esconde. Eva se esconde. E eles se esconderam porque se perceberam nus. Eles tinham um relacionamento diário com o Senhor. E agora se percebem nus e se escondem. Por que se esconderam? Porque haviam pecado. Eles tomaram uma decisão contrária àquilo que Deus havia estabelecido, àquilo que o Senhor havia orientado para a vida deles. Por isso estavam com medo, por isso se esconderam. Meu irmão, minha irmã, não passa a mão na cabeça do pecado. Sabe por quê? Porque ele vai te matar. A gente precisa tratar de forma séria com o pecado, a gente precisa confrontá-lo, nós não podemos aceitá-lo, a gente precisa ser sério no que diz respeito ao pecado. E pecado, irmãos, ele sabe como tratar com a gente. Muito embora, muitas vezes nós não sabemos como tratar com ele, porque ele não brinca com a gente. O pecado não brinca conosco. Ele vai tornando as coisas muito normais, muito naturais, entende? Aquilo que era abominável a mim, a você, agora já a gente trabalha com essa possibilidade, ou talvez agora já não tem problema mais, ou agora já passou a ser a rotina da nossa vida. Nós precisamos tratar seriamente com o pecado. Nós precisamos nos colocarmos em pé, posicionados diante de Deus, daquilo que o Senhor nos fez ser. Toda decisão divina de enviar o seu Filho Jesus Cristo, todo o sentido daquilo que vivemos, por exemplo, na semana passada, semana de Páscoa, todo o sentido prático disso, do que Deus fez enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, pagando todas as nossas dívidas, pecado, nos fazendo livres agora do pecado, nos fazendo não mais agora, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o Filho do seu amor. Nós precisamos viver uma vida para a qual Deus nos fez nascer de novo para essa vida. Tratarmos de forma séria, queridos, com o pecado, não ficarmos brincando com ele, porque ele não brinca com a gente. Josué, no capítulo 1, Juízes, no capítulo 1, o verso 19, eu quero ler para você essa passagem. Juízes, capítulo 1, tem uma palavra aqui muito interessante. Juízes, capítulo 1, versículo 19, diz assim: o Senhor estava com os homens de Judá. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Ou seja, o Senhor havia os capacitado para vencer todos os povos ali de Canaã. Todos os povos. Quando Josué agora passa o Jordão juntamente com Israel. E eles foram vencendo povos, mas esse povo em específico, porque tinham carros de ferro, eles deixam para lá, eles não vencem esse povo. Ou seja, um serviço feito pela metade. Eles acharam assim, não vai ter problema, irmãos, esse povo causa tantos problemas para Israel no futuro. Nós não podemos tratar com o pecado pela metade, nós precisamos tratar seriamente com o pecado, amém? Trate seriamente com o pecado.
O segundo voto que nós precisamos fazer para obtermos poder espiritual, preste atenção, não seja dono de coisa alguma. Trate seriamente com o pecado e não seja dona de coisa alguma. Eu não posso ter as coisas, ou até eu quero melhorar essa frase. Na verdade o contrário, eu posso ter as coisas, mas as coisas não podem me ter. Eu posso ter muitas coisas, mas essas coisas não podem ter o meu coração. Nada é nosso em absoluto, meu irmão, minha irmã. Nada, nada, nada. Nós somos administradores. Nós somos mordomos do que não é nosso. Não é nosso, não é propriedade nossa. Mas nós usufruímos de alguma forma. Porque o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas não para sermos proprietários, mas para sermos bons mordomos, bons cuidadores, bons administradores. Romanos no capítulo 11, verso 36 diz, porque dele, e por ele, e para ele, por meio dele são todas as coisas. Todas as coisas. Eu não tenho nada, eu não devo ser dono de nada. Meu irmão, minha irmã, a minha saúde, a sua saúde, a nossa saúde não é nossa. A nossa saúde é dele. Deixa eu te falar, esse carro que você comprou e que está no seu nome, ou talvez não é seu, não é propriedade sua, é dele, foi ele que te deu, foi ele que nos deu. Nós precisamos conservarmos, nós precisamos cuidar da melhor forma possível, essa casa é dele. A casa que você mora, que eu moro, que nós moramos, é do nosso Deus, o nosso salário é dele, os nossos filhos são do Senhor, o nosso emprego é dele, a nossa reputação inclusive é do Senhor. A posição que você ocupa, ela veio das mãos do Senhor para a sua vida, a sua roupa é dele, tudo é do Senhor. Ele tem colocado nas nossas mãos. E nós precisamos entender que nós não somos donos em absoluto de nada disso. Quando você recebe o seu salário, você pergunta assim, Deus, o que eu vou fazer com o salário que o Senhor colocou nas minhas mãos? Deixa eu te falar algo que ajuda muito a gente, quando nós recebemos o nosso salário, para entendermos que nada, 100% daquilo que está nas nossas mãos é nosso. Quando você recebe 100% o seu salário, e você então separa 10% de tudo que o Senhor te dá, e você devolve ao Senhor, e a Bíblia chama de dízimo, você está dizendo, Deus, eu estou te devolvendo 10%, e o 100% que está ficando na minha mão, que é 90%, ainda assim pertence ao Senhor, mas que o Senhor me permite administrar. Deus, eu não sei o que será feito com esses 10%, mas eu estou colocando nas suas mãos, porque eu confio no Senhor que tudo o que o Senhor me dá é suficiente para a minha vida, para a minha família. Me ajuda a administrar, Senhor. Queridos, isso trará temor e tremor ao seu coração. Como nós estamos gastando? Será que nós estamos perguntando o que vamos fazer com o dinheiro dele? Porque dele é o ouro e dele é a prata, é isso mesmo. O dinheiro é dele, será que eu e você estamos perguntando o que vamos fazer com o dinheiro dele? Aliás, o que você tem feito com o dinheiro dele que ele deixou para você cuidar? O que nós estamos fazendo? Será que você tem alguma coisa que precisa devolver a ele hoje, no dia de hoje? Que você tomou para si, que você tomou como propriedade sua, exclusiva sua? A gente precisa pensar sobre isso. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos trazer isso para o nosso coração e pensarmos em atitudes e decisões simples do dia a dia da nossa vida.
para que possamos estar cada vez mais próximos do Senhor, ouvindo, compreendendo o coração do Senhor, com atitudes simples iguais a essa, não sendo dono de nada. Um terceiro voto que a gente precisa fazer urgentemente para não sermos, ou para entendermos, ou para recebermos, ou para estarmos mais próximos do Senhor, termos poder espiritual na nossa vida. Terceiro, nunca, preste atenção, nunca, preste atenção, nunca se defenda. Nunca se defenda. É isso mesmo, querido. Nunca se defenda. Não seja dono de nada. Mas você também não precisa se defender. A gente pode se defender. A gente pode, nós temos essa opção, você entende isso? Nós temos a opção de nos defendermos. Mas eu acho que é melhor nós deixarmos que o Senhor nos defenda. Eu acho, de alguma forma, que Deus tem mais argumento do que a gente. Eu acho, de alguma forma, que Deus sabe nos defender mais do que nós mesmos podemos ou sabemos nos defender. Êxodo no capítulo 23, versículo 22, o Senhor mesmo diz assim: eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Meus irmãos, nós nos tornamos peritos em nos defender. Nós temos assim respostas prontas para tudo, você já percebeu? Para tudo. Qualquer questionamento, qualquer injustiça, qualquer coisa ou situação que aconteça na sua vida que vai contra aquilo que você acha que é certo, que você entende que é o correto, você tem pelo menos 5, 10 respostas para se defender diante daquela situação. Tem gente que tem até mais do que isso, de respostas. Nunca se defenda, nunca se defenda. Querido, tem duas coisas que nós defendemos com unhas e dentes. Unhas e dentes, nós defendemos essas duas coisas. A nossa posição e a nossa reputação. Aquele lugar que você conquistou, aquele lugar que você acha que só você, por seus méritos, chegou até lá, e quem você entende que você é. A minha e a sua posição e a nossa reputação nós defendemos com unhas e dentes. Deixa eu te falar, eu ia, irmãos, onde era necessário, há tempos atrás. Eu ia onde fosse necessário. Atrás de alguém que estivesse falando mal de mim. Estivesse pensando mal a meu respeito. Que eu precisava me explicar. Eu precisava entender da pessoa, por que ela está me vendo assim, ou falando isso de mim. Querido, nunca valeu a pena. Você perde tempo, você perde argumento, e você perde muitas oportunidades de deixar que o Senhor mesmo faça isso. E não é para te defender destruindo o outro, mas é movendo o seu coração e o coração do outro ou dos outros, para que haja reconciliação. Não se defenda, você não precisa disso. Alguns dizem que a última prova, quando Deus quer aprovar alguém, quando Deus quer aprovar alguém, Ele vai desconstruir quem nós somos para nós mesmos e para os outros. Entende isso? A desconstrução de quem nós somos para nós mesmos e também para os outros, ou seja, Deus destrói com a nossa reputação ou com aquilo que nós achamos que somos. Porque, querido e querida, eu sei, nós precisamos ter uma imagem, uma visão real de quem nós somos em Deus, de quem Deus é para nós. Mas se nós não vigiarmos, a gente sempre acha que nós somos um pouco a mais daquilo que Deus diz que somos. Conta essa história que um homem estava orando, e ele
ali se rendendo aos pés do Senhor, orando, e ele disse assim: Deus, Senhor, eu sou um miserável, desgraçado homem que eu sou, eu não valho nada, Deus, de todos os homens do planeta Terra, eu sou o menor, eu sou o que menos valho, eu sou aquele, Deus, que não preciso de nenhum tipo de reconhecimento. Deus, o Senhor sabe, conhece da minha humildade, Deus. E ali, queridos, depois de 30, 40 minutos orando e colocando-se diante do Senhor, alguém bate nas costas dele assim, ele olha para trás e era um anjo. O anjo pega, olha para ele assim e fala: meu filho, você não está com essa bola toda não. Querido, querida, nós precisamos buscar do Senhor uma perspectiva realística, real de quem nós somos, da nossa imagem em Deus, e entendermos por isso que a gente não precisa correr atrás para ficarmos nos defendendo. Não se defenda, não se defenda. Trate seriamente com o pecado, não seja dono de coisa alguma, não se defenda, mas também, preste atenção, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Que voto maravilhoso, que voto bendito, que voto abençoador, que voto que vai trazer um poder que você nunca experimentou diante do Senhor. Que potência diante do Senhor nós seremos, se nós nunca passarmos adiante algo que prejudique alguém. E aqui eu estou falando de fofoca, mas não só de fofoca, estou falando de maledicência. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Isso é tão importante quanto o jejum que a gente faz. Isso é tão importante do que o nosso tempo de oração e de leitura da palavra de Deus. Porque nós podemos estar anulando as coisas com uma atitude, às vezes, de não vermos isso, de não nos atentarmos para isso. Talvez nós ficamos 1, 2, 3, 4 horas de joelhos em oração. 1, 2, 3, 4 horas de leitura bíblica. Talvez você, nesse ano de 2021, já leu a Bíblia 2 vezes, mas você continua passando adiante algo que tem prejudicado pessoas. Querido, uma coisa anula a outra. O que deveria ser consequência uma da outra. Porque eu conheço o Senhor, porque com Ele tenho um relacionamento, porque leio a sua palavra, porque tenho dela a graça, o conhecimento, as instruções, as revelações da parte do Senhor através do Teu Espírito. Eu preciso me atentar a esse voto. Fofoca e maledicência. Eu não posso ficar passando adiante algo que prejudique as pessoas. Queridos, primeiro, a maledicência pode estar destruindo a sua família, você sabia disso? A maledicência pode estar destruindo a sua casa, a sua família. Em 1 Pedro, se você quiser abrir agora ou depois, 1 Pedro, no capítulo 2, eu quero abrir aqui e ler para você esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2 diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por isso, ou por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Meu irmão, minha irmã, a maledicência se instala em vários lugares e em vários momentos do dia a dia da nossa vida. Na nossa casa. Às vezes quando sentamos para um almoço, para um jantar, para um lanche, às vezes andando no shopping, não estamos podendo fazer isso agora, às vezes ao telefone, às vezes numa mensagem de texto, às vezes num áudio, às vezes em um vídeo.
às vezes na célula, no discipulado. A gente precisa vigiar. Queridos, segundo a maledicência é de ordem espiritual, e ela deforma o caráter. Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, você pode ver ali a história, verso 18 a 21 ali, vai falar quando Maria, ela traz a José de que ela está grávida. Querido, José não sai falando mal dela, não. José guarda aquilo para si. Ele toma decisões consigo mesmo. Ele não fala mal dela. Afinal, ela estava grávida. E ela diz que estava grávida do Espírito Santo. Isso torna-se público, notório. Ele toma uma decisão no seu coração, mas ele não fala mal dela. Ele não sai assim, trazendo dúvidas com respeito ao que havia acontecido com ela. Querido, nós precisamos estar atentos, porque a maledicência ela é de ordem espiritual e ela deforma o nosso caráter. O que nós devemos fazer pela vida dos maledicentes? Lucas, no capítulo 6, verso 28, nos orienta. Ele diz assim: abençoe os que te amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Terceiro, a maledicência diz, a Bíblia diz, aliás, que a maledicência é uma ação maligna. A maledicência é uma ação maligna, mas que é de minha responsabilidade. 1 Timóteo, no capítulo 5, a partir do verso 13 ao 15, diz assim: além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Imagina isso. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a maledicência é uma ação maligna, mas que é de minha responsabilidade, me posicionar, fazer um voto diante do Senhor e dizer assim: eu nunca mais, Deus, vou passar para frente algo que prejudique alguém. Senhor, a fofoca, a maledicência não estará nos meus lábios, Senhor, nem no meu coração. Quais são algumas, alistei algumas consequências do maledicente. Salmo 140, verso 11, diz assim: o caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Depois você pode ler também 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 16 ao 21, e os provérbios 16, 28 e 26, 20. Qual o último voto para nós terminarmos? Antes do último voto, eu quero ainda trazer mais duas perspectivas do maldizente, ou do maledicente. O maldizente, queridos, comete o pecado da murmuração contra Deus, contra as pessoas e contra as autoridades, porque sai falando de todo mundo. Até Deus, para ele, está cometendo alguns erros. Ele pega algumas ações do Senhor que ele não entende e sai falando mal do próprio Deus. É corajoso, não é? Uma última coisa que eu quero falar sobre o maldizente: ele é afastado da presença de Deus. Números 11, Deus envia agora codornas e mata o povo por causa da maledicência, por causa da murmuração. Você pode ver também sobre o maldizente, ou o maledicente ser afastado da presença de Deus, em Salmo 15, Provérbios 6, 1 Coríntios 5, 1 Timóteo 6 e Mateus 7. Você pode ver nesses textos. Querido, eu vou te falar algo. Fica esperto. Porque tem alguém, ou algumas pessoas que dizem assim: eu estou te mandando esse áudio para você me ajudar em oração.
não fala com ninguém não, mas fulano e ciclano, beltrano, Caetano, seja lá que ano que for, aconteceu isso com ele ou com ela, mas eu estou compartilhando com você para você me ajudar em oração. Nem ele nem ela pediu oração, mas assim, eu tenho tanta compaixão da vida dessa pessoa, porque está acontecendo isso com ela. Me ajuda em oração. Vamos orar por ele. Vamos fazer uma corrente de oração. Tornando-se maledicente, maldizente, fofoqueiro, passando adiante algo que está prejudicando as pessoas. Querido, e em último lugar, dos 5 votos para se obter poder espiritual, e o primeiro deles é: trate seriamente com o pecado, não seja dono de coisa alguma. Terceiro, não se defenda. Quinto, nunca passe adiante. Quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. E em último lugar, nunca aceite qualquer glória. Nunca aceite glória de ninguém. De ninguém, de ninguém. Só um exemplo para você. Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12, a partir do verso 21, diz assim: no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Eu acho que é melhor não aceitar a glória de ninguém. Você concorda comigo? Eu acho que é melhor. Nunca aceite glória de ninguém, queridos. Deus disse assim: olha, a minha glória eu não dou a ninguém. A minha glória eu não dou para ninguém. Você já aprendeu a se defender dos elogios? Você já aprendeu? Defenda-se dos elogios. Disso sim, queridos, a gente precisa se defender. Nós precisamos nos colocar. Sabe quando, querido, o elogio nos coloca, a glória nos coloca em um lugar que não nos pertence. A glória pertence ao Senhor, porque toda honra, toda glória, todo louvor e adoração pertence a Ele, amém? Aprenda a se defender dos elogios, porque o elogio vai te colocar em um lugar que não te pertence, que nunca te pertenceu. 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus, do Senhor. Tem um texto que eu gosto muito, Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono
e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. 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 Querido, querida, decida fazer esses votos diante do Senhor. Votos simples. Não tem segredo. A gente sabe fazer isso. Você já sabia disso. Não há nada aqui de inédito que você já não soubesse, que você já não ouviu pelo menos umas 10 vezes na sua vida. Trate seriamente com o pecado. Não seja dono de nada, de nada, de nada, de nada. Pare de se defender. Não passe para frente nada daquilo que vai prejudicar alguém. E não aceite glória alguma, porque toda glória, toda honra e todo louvor pertence ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, isso vai fazer toda a diferença na sua vida nessa pandemia. Esses votos farão toda a diferença na sua família. Esses votos farão toda a diferença no seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Esses votos, você os fazendo, você poderá ter certeza absoluta que é a sua vida antes e depois desses votos. Tem certeza disso? Depois da sua experiência com Deus, depois de tê-lo como Senhor da sua existência, esses votos farão toda a diferença. Tenho certeza disso. E são atitudes simples. Não tem nada de grande demais. Não é nada que você não possa fazer, que você não consiga, que você não dê conta. Talvez um ou outro seja um pouco mais difícil, mas no poder do Senhor você vai conseguir, tenho certeza. Em nome de Jesus Cristo, tome essa decisão. Eu quero pedir a você que feche os seus olhos nesse momento, se você puder. Talvez você está dirigindo, talvez está dentro de um ônibus, de um metrô, talvez você está no seu trabalho, não sei, mas podendo, feche os seus olhos. Pai, te bendizemos nesse dia, bendito dia do Senhor. Pai, te honramos pelo seu cuidado, pela sua graça. Deus, obrigado porque o Senhor nos instrui de formas tão práticas, simples, nada de extraordinário que não possamos fazer. Deus, nos ajuda para que, com atitudes simples, decisões simples, posicionamentos, ó Deus, tão sérios diante do Senhor, a nossa vida, Pai, continuará em contínua transformação. Pai, nós daremos sequência, seguimento aos propósitos do Senhor nesse processo de vida que estamos. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, Deus, a nos posicionarmos diante do pecado e dizermos não, eu sou santo, eu sou santa diante do Senhor. Essa foi a condição que Deus me fez ser e existir, para que eu possa viver. Deus, que possamos dizer diante do Senhor, Pai, tudo que eu sou e tudo que eu tenho pertence a Ti, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, eu abro mão de tudo aquilo que eu achava que era meu, de propriedade minha. Senhor, eu não tenho nada, tudo é seu. Tudo que
tenho na minha vida veio da sua boa mão para mim, para nós. Pai, que abramos mão, Senhor, das defesas, das justificativas, das leis, porque usamos, Deus, das leis tanto para nos beneficiar, e às vezes nos prejudicamos tanto, ou se não nos prejudicamos, estamos prejudicando pessoas. Senhor, que abramos mão de nos defender e deixemos que o Senhor, que é a nossa defesa, que é aquele que nos ama, Senhor, Tu sabes fazer e argumentar da melhor forma do mundo, do universo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os Seus filhos e filhas, para que não passe para frente nada que venha prejudicar alguém, que toda maledicência, toda fofoca caia por terra no nome de Jesus, como ação maligna, caia por terra no nome de Jesus, no nome de Jesus, Deus, e que todo louvor, toda honra, toda adoração, majestade, domínio, poder, Deus, que Tu sentes no trono que lhe pertence, porque Tu és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Que nos prostremos diante do Senhor como quem somos, Seus filhos, e reconheçamos que todo louvor e honra pertence a Ti, e não aceitemos, Deus, nenhuma glória, porque toda ela é para o Senhor, de eternidade a eternidade, porque Tu és Deus. Meu irmão, minha irmã, eu te abençoo nesse dia. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que você tome decisões sérias na sua vida, que esses votos te abençoem no nome de Jesus, que esses votos sejam mesmo para a sua vida um referencial na sua caminhada, que o Senhor possa revelar-se a você, no momento em que você se posicionar de forma prática, e que Ele te fortaleça, e te faça caminhar para a glória dEle, em nome de Jesus, para a glória dEle, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te coloque de pé, e que nesse dia, que nessa semana, o Senhor te faça prosperar, mas que tudo aquilo que Ele colocar na sua vida, você entenda que pertence a Ele, somente a Ele, veio dEle, porque veio dEle, precisa retornar para Ele. Vamos cuidar, administrar bem, mas pertence a Ele, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te dê muitas vitórias nessa semana, que o Senhor te dê muita graça, proteja você e sua família, sua casa, de toda enfermidade, e que você continue caminhando para a glória dEle, sendo abençoado e abençoada, mas não abrindo mão, na mesma medida que você é abençoado, na mesma medida que você é abençoada, que você abençoe outras pessoas, no poder de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo, fica na paz.